Olá, esse vídeo aqui que eu estou produzindo para o meu canal é Educação 3D+, e que também postarei lá no meu blog Educatube Brasil, é uma reflexão a partir da interação que eu tenho tido nesses tempos de pandemia, de isolamento e distanciamento social, de quarentena para alguns, a respeito das implicações das tecnologias na educação, nesse momento tão dramático e tão transformador. Na verdade, eu, a partir de algumas reflexões que eu tenho feito bem antes desse período de pandemia, sobre a questão de que novas tecnologias requerem novas metodologias. Isso acho, deveria ser pelo menos um senso comum a todos que trabalham com educação e tecnologia, que a cada implantação de um recurso tecnológico há necessidade também de desenvolvimento de uma nova metodologia, porque é impossível, e aqui eu vou apresentar um slide para vocês, compartilhar minha tela aqui, que ilustram bem essa questão que eu trago para vocês. Acompanhe aqui. É porque toda a inovação tecnológica, toda a revolução tecnológica, industrial, ela ocasiona uma transformação. Isso é básico, todo mundo sabe disso. Profissões se transformam, algumas são extintas, outras surgem, novas profissões, e isso no contexto escolar não foge à regra. Tá? Então, se a gente pensar que inovar é transformar uma ideia que já existia em algo novo, porque praticamente não vamos a toda semana, todo mês ou todo ano reinventar a roda, descobrir o fogo. Essas questões já foram tratadas lá pelos nossos antepassados. Esses sim que eu considero até os verdadeiros gênios, porque eles literalmente criaram do nada. A partir de então, nós vamos dando uma upgrade, uma atualização de alguns conceitos, vamos transformando algumas ideias. Né? O princípio da roldana, das cordas, a questão do Arquimedes, do ponto de apoio, o parafuso ainda é algo presente em todos os componentes, em pequena escala, maior ou menor, mas está ali. Então, uma série de questões ainda são ideias que vão se transformando. Tá? E esse exemplo que eu trago para a educação são esses apetrechos tecnológicos, esses equipamentos que foram incorporados ao cotidiano do professor para facilitar, até porque a própria ideia de informática, informação automática, é um facilitador. Né? É um equipamento, é um suporte, é um apoio, uma ferramenta, e para alguns pode ser até uma bengala, como dizia o João Molevale, de que o livro didático, para aquele professor que se limita a ele próprio, não tem uma diversidade de outros recursos e repertórios na sua bagagem, é uma bengala, tá? Porque ele passa a ser o apoio, e sem aquele livro, sem aquele roteiro, alguns ficam mais limitados. Então, do ponto de vista de que novas tecnologias requerem novas metodologias, parece até um programa de governo, novas tecnologias, novas metodologias, brincadeiras à parte, pensem a questão do mimeógrafo. Né? Foi uma ótima invenção e um recurso para várias gerações de professores, e ainda é para alguns, porque há surgimento de novos recursos não precisa necessariamente aposentar alguns. Para quem quer fazer um trabalho manual, famoso aquela matriz, papel carbono, escrevia o seu trabalho para imprimir, no caso, para reproduzir através de uma camada de álcool, papel carbono, pressão, e fazer várias cópias para provas, para trabalhos, material impresso para aluno, uma grande valia. Né? Então, só que aí veio o projetor de slides, que aí foi um avanço. Né? O equipamento que projetava fazia a, a, a ampliação de imagens, só que o projetor de slides ele requeria ali já vinha o material pronto, tipo o prato feito, já vinha comprava ali aqueles slides fotográficos, ia
colocando aquelas cavidades ali e passando, apertando botões, girando botões e repassando, reproduzindo slides mesmo fotográficos. Já vinham prontos. Era uma enciclopédia visual praticamente. Antes mesmo da ideia da Wikipedia, do Google, era ali que muitos professores utilizavam esses slides para ciências, para história, os mais variados áreas do conhecimento. Depois veio um retroprojetor. Aí, novamente, o professor tinha a possibilidade de produzir manualmente seu conteúdo, as famosas transparências com a caneta, aquela caneta especial própria para isso, coloridas, vermelho, preto, azul. O professor dinamizava, né, aquela folha transparente, a transparência colocada sobre aquele tampo de vidro e a lâmpada projetando também, ampliando. Né? Então ali já é a terceira geração, que a gente pode dizer, desses equipamentos na sala de aula dos professores. Tá? Então o retroprojetor fazia o que o projetor de slides também fazia, só que mais livre, o professor produziu material como fazia lá com a matriz. Então foi uma evolução, foi uma transformação. Né? E aí chegou o famoso multimídia, projetor multimídia ou data show, que aí sim, em vez de manuscrito, né, poderia produzir seus slides de forma digital no computador, adicionar áudio, vídeo, animações, desenhos, uma série de recursos, né, para projeção também. Tá? Só que muitas vezes é apenas alguns professores apenas o que faziam lá no mimeógrafo estão fazendo com o data show. A metodologia não mudou muito. A tecnologia, sim, se transformou, mas a metodologia acompanhou um processo, em alguns casos até mecânico. Né? A produção que era feita de forma manual, impressa em folha, manual numa transparência, ela passa agora a ser possibilitada mediante um computador, a adição de vários recursos, né? Mas não há uma ruptura muito grande com a metodologia. Mas o Data Show pode ser uma ferramenta fantástica para nós podermos, por exemplo, usar o Google Earth para fazer uma viagem, né, através das imagens de satélite pela Terra. Posso dar uma aula de biologia, posso dar uma aula de história, literatura, visitando locais históricos, períodos literários. Posso, nas mais variadas áreas, buscar via imagens e vídeos que fazem parte do acervo do Google Earth, uma aula intertextual, multifuncional, com vários recursos. Posso ir à Roma Antiga, que tem lá em 3D, inclusive, visitar a arquitetura, as ruas, uma série de uma simulação daquela Roma Antiga via Google Earth. Posso ir à Lua, posso a Marte, lá nas ciências, posso, geografia, por exemplo, posso também fazer uma série usando uma ferramenta chamada Google Earth. Posso também usar o Street View, para literalmente andar pelas ruas de alguma cidade. Quero visitar Paris, quero fazer uma saída com meus alunos pelo centro histórico aqui da minha cidade para dar uma aula de literatura, como já fiz no passaporte literário. Então, essas são ferramentas que possibilitam um variado repertório ao professor e, logicamente, diversas metodologias, recursos. Então, essa que vão favorecer a própria didática. Então, isso, então, a gente tem que levar em conta que inovar, transformar, pode ser uma coisa bem simples, sim, e deve ser. O processo de ensino-aprendizagem, ele tem que trazer a ideia da simplicidade, porque é o que eu sempre defendo. A simplicidade permite a continuidade. Projetos extremamente mirabolantes ou complexos desgastam todos os envolvidos e, às vezes, requer recursos financeiros, recursos humanos, uma série de implicações. Um projeto simples
mas bem feito, bem organizado, bem planejado, que envolva os alunos, que envolva a comunidade, os colegas de escola, a direção, a equipe diretiva, de apoio, tudo, ele permite que gradualmente a gente vá adicionando alguns elementos extra e ampliando esse processo, tá? Integrando outros atores sociais, integrando outros recursos de uma forma tranquila, simples e eficiente, prática. Então isso lá está no meu canal de vídeos no YouTube, Educação 3D+. Tem diversos projetos que eu desenvolvi com esse conceito da simplicidade. O passaporte literário é um deles, que está lá explicado, que vai estar aqui na descrição também deste vídeo no YouTube. Uma série de outros projetos que a gente pode usar, que eu uso em DataShow, por exemplo. Eu uso, dentro de produção textual, um projeto chamado Clips que Parecem Curtas, que mostra aos alunos a narrativa visual através de imagens, né? Às vezes na linguagem original, no inglês ou outra língua, mas faço um primeiro plano de análise sob o ponto de vista meramente linguagem visual, corporal. Depois podemos até buscar uma legenda ou uma tradução da letra para entender aquele contexto todo, mas essa leitura de imagens, a narrativa visual, o clipe como um curta-metragem, também favorece a escrita da redação, porque a reescrita da redação também é uma escrita de curta-metragem, 30 linhas, que tem um início, um meio e um fim, como uma narrativa, como um curta, tem a apresentação, tem desenvolvimento, o clímax e lá a conclusão, a proposição de uma resolução. Então podemos fazer, já fiz de uma forma tranquila, usando alguns clipes da minha bagagem cultural e dando margem ao aluno também incorporar os seus clipes. Isso foi muito bom nesses anos que eu tenho utilizado, porque os alunos me trazem também diversos materiais audiovisuais que eu incorporo a esse projeto, como sugestão do próprio aluno. E isso é bem relevante, porque ele se sente também coautor nesse processo de ensino e aprendizagem, que, à medida que cada um, em seu tempo, pode também aprender e ensinar e aprender conjuntamente, mutuamente. Então, isso é uma questão que eu gostaria de ter trazido, estou trazendo para vocês, para ampliar essa discussão de como é educar em tempos de pandemia. O que eu tenho feito? Eu tenho usado muitos recursos tecnológicos, logicamente, não tenho hoje, com o distanciamento, a tecnologia, principalmente a internet, passou a ser essencial nessa interação. Pode ser uma coisa mais simples, mandar um arquivo de áudio, um podcast, via celular para o grupo da turma, explicando determinada atividade do livro didático, pedindo que façam atividades, exercícios e complementando com esse arquivo de áudio, que é explicativo e ao mesmo tempo, né, ele indica algumas possibilidades. Posso usar um mapa mental lá no PowerPoint, fazendo no PowerPoint um mapa com os recursos de ferramenta de desenho ali, com os conceitos, algumas imagens, as ideias principais, que para guiar uma aula também pode ser encaminhado um arquivo de áudio ou pode ser uma aula dentro de um ambiente virtual, uma plataforma, um espaço digital e virtual que o professor tenha ou que disponibilize ao aluno. Posso produzir dentro desse ambiente, gravar aulas, se esse recurso permite. Depois eu tenho um vídeo também no meu canal onde eu explico como editar dentro do YouTube Studio um vídeo feito no celular, feito numa sala virtual, aquela gravação bruta, eu posso editá-la, fazer recortes, tirar algumas partes, editar, inserir algumas ilustrações, o que for necessário, salvá-la. Posso salvar de forma não listada, que o que ocasiona? Ele não fica aberto ao público em geral, ele fica restrito. E aí, mediante apenas o envio daquele link, para que o aluno possa
né, localizar, possa assistir. Fica como um repertório e como um repositório, um acervo digital para o aluno, um revisional de conteúdo que ele pode a qualquer momento voltar naquele link, né, recuperar o que foi discutido naquela aula. Posso utilizar uma série de outras possibilidades a partir da criatividade. Tudo vale a pena se a alma não é pequena, já diz o poeta. Então isso é uma questão que envolve muito a própria o pensamento que o professor tem do seu fazer pedagógico e dos recursos que ele queira utilizar. Então, do mimeógrafo ao data show, essas inovações e transformações que tiveram, né, servem para nos mostrar que podemos sim ter uma gama enorme de recursos e podemos utilizá-los além da sua função básica, né? Então, eu posso compartilhar a minha tela, né? Posso gravar de forma remota e disponibilizar, posso gravar em tempo real e editar esse vídeo, como eu faço, disponibilizando depois para o aluno. Eu posso fazer uma série de possibilidades, de metodologias que me favoreçam a interação com o meu aluno. Uma forma dinâmica, prática, direta. Posso indicar cenas de documentários, cenas de filmes que estão no YouTube. O YouTube, para mim, é uma pequena máquina do tempo que a gente localiza praticamente tudo. Basta fazer as pesquisas eficientes ali, as palavras-chave, e eu posso localizar um material riquíssimo em todas as áreas do conhecimento. Então, isso é uma questão muito pessoal também, porque todo professor é um ator social e ele traz a sua bagagem, o seu contexto, a sua formação, e incorporar essa bagagem sentimental ao seu fazer pedagógico é essencial. Numa outra oportunidade, num outro vídeo, vou mostrar como utilizar o Google Earth e o Street View numa atividade com alunos para complementar essa questão e até para esse vídeo não ficar longo demais. Tá? Essa era a minha reflexão deste momento sobre a importância das tecnologias, não só em tempos de pandemia, em qualquer situação, como uma forma de transformar a nossa prática também, né? Interagindo com o aluno, sugerindo recursos, também estando receptivo a essas possibilidades que os alunos podem trazer. Diversos clipes que alunos me trouxeram, dei aulas de português de produção textual a partir das letras dos clipes, das imagens deles. Então isso facilita muito nossa prática quando a gente tem esse diálogo com o aluno, que não seja só entre emissor e receptor, que todos sejam também, de certa forma, coautores desse processo de ensino-aprendizagem. Isso valoriza demais, cria uma empatia, cria uma liga, um elo com o alunado, e isso torna as aulas mais significativas para ambos. Isso sim, com certeza, e a gente vê na prática diversos professores que promovem as suas metodologias e as suas didáticas e compartilham lá na rede social, no seu canal, no seu blog, num espaço digital de interação. Isso é muito importante. Tem muita coisa acontecendo na educação há muito tempo. Nem sempre chega ao público em geral. Fica muito restrita à sala de aula, fica restrita a uma plataforma da escola. Então, acho que a educação, e isso é outro também lema que eu tenho dito, e é um jargão praticamente, não, aliás, nem um jargão, seria um chavão, né, que é da questão da educação, que o futuro não somente da educação, mas da própria sociedade é a colaboração, é a cooperação. A colaboração em que o professor está um nível acima do aluno e ele coordena um professor ou qualquer outra área que esteja um mediador. E a cooperação onde todos estão no mesmo nível, sejam professores, sejam pesquisadores. Então, o futuro não somente da educação, do avanço, da transformação da educação, mas da própria sociedade. E nós estamos vendo aí a importância dessas trocas, estabelecimento dessas trocas. Ajudar um professor e ser ajudado por outro, auxiliar um aluno e ser auxiliado também em algum recurso que não domine, que saiba que o aluno gosta e que possa ser interessante a inclusão no seu fazer pedagógico.
Eu dei uma aula de filosofia grega clássica a partir de um vídeo de um game, tá? Um vídeo sobre um game chamado Assassin's Creed, que tem lá a série Odyssey, em que é lá a Odisseia grega, e que dentro de das fases desse game tem a festa dos filósofos, em que Sócrates, Platão e Aristóteles aparecem oferecendo enigmas ao jogador que tem que respondê-los para se passar adiante. É uma forma de ensinar brincando, de aprender brincando. Então, foi uma questão relevante. E essa indicação foi feita por uma aluna do terceiro ano do ensino médio, me indicou quando eu estava dando uma aula de filosofia sobre a filosofia clássica grega, e ela me perguntou se eu não conhecia aquele jogo. Sim, o jogo eu conhecia, mas mais da área medieval. Não conhecia essas outras fases. Tem Origens sobre o período egípcio, tem o Syndicate da era vitoriana, tem várias séries desse jogo, e foi relevante e eu incorporei a esse ano. Foi o ano passado que ela me indicou, esse ano eu já incorporei em determinada aula da filosofia grega, quando estávamos vendo a filosofia clássica grega, incorporei esse vídeo explicativo sobre o jogo, um jogador ensinando a jogar aquele jogo. Mostrei uma parte apenas e foi interessante porque alguns alunos conseguiram se interessar bastante, já conheciam o jogo, não conheciam também essa série. Então, bem como nós vamos dessas trocas, a nossa metodologia e a nossa própria didática se transformam a partir dessas contribuições dessa grande inteligência coletiva, dessa grande rede social, educacional e digital que se forma através dos recursos multimídias. Tá? Então, no próximo vídeo eu retomo esse assunto, algumas dessas linhas que eu discuti aqui em vídeos específicos. Valeu, um abraço a todos.